Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Eduardo Cunha confirma que votação do processo de impeachment será no domingo, a partir das 14h. Veja também nesta edição. Presidente Dilma Rousseff diz que golpe tem chefe e subchefe, se referindo a Eduardo Cunha e ao vice Michel Temer. Várias etapas do rito de impeachment e recursos na justiça confundem o eleitor. Cada canal tem uma notícia diferente, cada hora tem uma notícia diferente, então realmente fica difícil. Ex-senador Gin Argello é preso na Lava Jato acusado de receber propina para proteger empreiteiros na CPI da Petrobras. Juíza do Distrito Federal suspende a nomeação do ministro da Justiça, Eugênio Aragão. Inflação cede e deve cair ainda mais com recessão prolongada. É um processo de estagflação. Multidão recebe Cristina Kirchner, que vai depor à justiça sobre prejuízos ao governo argentino em operações com dólares. Cidade dos Estados Unidos paga $1.000 por mês para criminoso que entrar em programa de reabilitação. E nossa bancada tem hoje a presença do jurista Luiz Flávio Gomes e do coordenador do Grupo de Análise Internacional da USP, Ricardo Senes. Mande a sua pergunta aos nossos comentaristas por meio do WhatsApp. Não se esqueça de se identificar, o número está aí na sua tela. E também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. 28ª fase da Lava Jato prende 3 pessoas, entre elas o ex-senador Gin Argello, do PTB do Distrito Federal. Ele é acusado de receber propina para evitar convocações de empreiteiros na CPI mista da Petrobras. O juiz Sérgio Moro determinou o bloqueio de mais R$21 milhões das contas e aplicações financeiras de Argello e de 3 empresas dele. O ex-senador foi preso na casa dele, no Lago Sul. A prisão é preventiva por tempo indeterminado. Segundo a Força Tarefa, em 2014, Argello cobrou R$5 milhões à empreiteira UTC e R$350 mil à OAS para que os empresários Ricardo Pessoa e Léo Pinheiro não fossem convocados a depor nas comissões que investigavam o esquema de corrupção na Petrobras. Naquele ano, o então senador Gin Argello era vice-presidente da CPI mista da Petrobras. Os fatos foram comprovados por mensagens de celular, reuniões e requerimentos de convocação dos empresários sem resultado. Isso nos mostra a gravidade e a audácia de Gin Argello em usar a CPI para cometer crimes. A conclusão que nós chegamos, e a conclusão que todos devem chegar, é que o sistema político partidário no país está apodrecido pelo abuso do poder econômico. Outras 2 pessoas ligadas ao ex-senador também foram presas em Brasília. Paulo César Roxo Ramos e Valério Neves, que era secretário-geral da presidência da Câmara Legislativa do Distrito Federal, exonerado hoje após a operação. A prisão deles é temporária, tem prazo inicial de 5 dias. Na capital paulista, os policiais foram ao escritório da OAS. Entre os crimes apurados nesta fase estão corrupção ativa, associação criminosa e lavagem de dinheiro. No fim da tarde, Gin Argello e os outros 2 presos foram trazidos aqui para Curitiba, onde fizeram um exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal e depois foram levados para a carceragem da Polícia Federal. Segundo os policiais, os 23 mandados judiciais já foram cumpridos. A 28ª fase da Operação Lava Jato foi batizada de Vitória de Pirro, em referência a uma vitória obtida a um alto custo. Em nota, a Câmara Distrital de Brasília informou que Valério Campos Neves foi exonerado hoje de manhã e a UTC disse que não comenta investigações em andamento. A OAS informou que está colaborando com as investigações e prestando todos os esclarecimentos. Nossa reportagem não obteve resposta dos advogados de Gin Argello e de Ricardo Pessoa. Luiz Flávio Gomes, boa noite. Boa noite, William. Está explicado porque as CPIs nunca dão em nada, né? Não, nunca dão em nada. Excepcionalmente, a dos Correios, por exemplo, foi uma exceção que apurou uma série de delitos. Mas isso é excepcional. A regra da CPI é isto, é
compra para ninguém aparecer por lá, sobretudo dos empreiteiros. Isso é coisa antiga, William. Por exemplo, o PSDB teria levado exatamente aí 10 milhões por meio de Sérgio Guerra para não fazer o comparecimento de empreiteiras na CPI da Petrobras num determinado período. Delcídio, quando delatou agora, e Delcídio delatou 74 pessoas, dentre elas Aécio Neves, foi numa CPI dessas que Aécio interferiu, segundo Delcídio, interferiu para não sobrar para ele, era um caso de Furnas. Bom, e vai por aí afora. Ou seja, CPIs é o próprio mundo político aí cuidando dos colegas e de quem financia eles. Como é que eu vou investigar quem me financia? Este é o sistema podre, apodrecido, diz lá o OMT, está podre, porque o sistema econômico compra a democracia. A democracia brasileira está comprada, completamente comprada pelo sistema econômico. Isso destrói toda a credibilidade do mundo político e, evidentemente, deu no que deu. Está aí o país totalmente estrangulado na beira do abismo em virtude do que as castas querem para eles, enfiar para o bolso deles. Não pensa no coletivo. Então, isto é ruim. O Brasil está aí. A corrupção destruiu o Brasil. Muito bem, Ricardo Senes, boa noite. Boa noite, William. É impressionante essa ingerência das empreiteiras no legislativo e no executivo no Brasil, né? Pois mas acho que, como o Flávio bem lembrou, infelizmente, essa é uma questão que vem se arrastando há muito tempo. Essa questão das CPIs serem montadas em cima de questões, fatos muito relevantes e ao longo do seu desenvolvimento elas serem de alguma maneira abafadas, os famosos relatórios que acabam em pizza, etc., ele tem um pouco esse componente. É um momento onde, infelizmente, né, com raras exceções, como de fato foi uma delas, a CPI dos Correios, em rara exceção são aquelas em que realmente os deputados ou senadores, depende da casa onde for definido, levam uma investigação para valer. Agora, é também verdade que poucas das CPIs têm os instrumentos para fazer investigação. Algumas delas chegam a contratar apoio externo, porque de fato lhe faltam, às vezes, a própria instrumento de investigação. Agora, de qualquer maneira, como a gente está vendo esse caso, absolutamente lamentável, tem um componente de corrupção fundamental por trás também. O Roberto Miranda está dizendo aqui pelo Twitter, Luiz, não vamos esquecer que Jim foi indicado por Dilma e Renan para ser ministro do TCU. Isso é verdade. Ele tem uma proximidade muito grande ao Renan, não é isso? Muito grande. Ele foi senador por longo período, né? E quase mesmo foi ministro do CESU. Mas, convenhamos, William, não quero fazer uma acusação aqui irresponsável, mas dentro do TCU hoje tem gente igual a ele, ou até pior. Pelo que a gente já vê aí pelas notícias. Ou seja, TCU é outro órgão, que é indicação política. E aí você vai amarrando os favores. Eu te indico para tal cargo, você me ajuda daqui a pouco. Eu te indico para ministro do Supremo, você me ajuda depois. Isso tudo massacra a República. Então nós criamos no Brasil uma República velhaca, que já está com 127 anos agora, mas está aí o resultado. O resultado é falta de crescimento econômico, desemprego, inflação, descontrole de contas. Isso massacrou o Brasil. O Brasil está no fundo do poço. Vamos ver agora com mudança. A gente não pode ser só pessimista, nós temos que pensar o Brasil como brasileiros. Vai trocar o governo, espera-se, parece que vai trocar governo. Vamos ver se faz alguma coisa de positivo. De qualquer maneira, o PMDB não é algo que esteja isento de corrupção. Esse é um grave problema. Seu olhar é que quer falar alguma coisa? Você acha que não vai trocar o governo, é isso? Não. Eu diria que esse é o ponto, tá certo? Esses representantes, deputados, senadores, esses caras foram eleitos. Então, essa é um pouco a parte complicada dessa equação, porque é muito fácil a gente olhar hoje para os deputados e senadores e falar, esses corruptos e tal. Agora, como é que esses caras foram eleitos? Tem gente que continua votando nesses picaretas. Tá certo? Tem gente que está trocando voto para deputado que é conhecidamente corrupto porque o sujeito propõe ou promete de maneira irresponsável alguma benesse. Então, o sujeito, o eleitor, e muitos dos eleitores fazem isso, troca uma pequena benesse que o cara promete por um mandato de 4 anos, ou no caso do senador, 8 anos. Então, assim, tem um vício na sociedade importante que reflete no sistema político, que é, de alguma maneira, corroborar com essas práticas que estão ocorrendo. Então, a gente precisa olhar os dois lados. Eu acho que, na verdade, o sistema político acaba sendo mais um reflexo de certos comportamentos da sociedade do que a gente tende a ver em geral.
Porque é mais fácil a gente olhar para lá e falar a culpa está lá e veja bem, eu não tenho nada a ver com isso. Então, acho que o Flávio foi o ponto. Nós temos agora, depois de todo esse processo, as eleições de 2018. Tem a eleição esse ano e tem a eleição de 2018. Então, assim, a população está indignada e tem que estar indignada. Pô, pelo amor de Deus, calcule melhor os seus votos. E não sejam vítimas de trocas absolutamente espúrias, do qual o cara se beneficia. Ou acha que vai se beneficiar de um pequeno ganho e troca por esse tipo de coisa. Então, eu acho que é um bom ponto, Flávio. Olha, temos que olhar e criticar. Agora, vamos olhar o outro lado da sociedade e ver os sujeitos que continuam votando nessas figuras. A Tânia Xavier aqui, impressionante, cada machadada é uma minhoca. O Honório Tavares não deveria criar uma CPI para investigar as CPIs? Na verdade, eles vão e voltam, né? Ontem nós tivemos um exemplo no Roda Viva, o Roberto Jefferson, de volta à cena. Mas, William, vê se pode, nosso telespectador, um Roberto Jefferson condenado no mensalão, corrupto declarado, ele se auto-intitula ladrão. Como é que volta para a política? Como que nós permitimos isso no Brasil? Que volte para a política um Roberto Jefferson, que continue político um Paulo Maluf. É bem verdade que hoje o nome dele saiu da Interpol, mas não interessa, o cara é reconhecidamente corrupto. Como é que ganha 258 mil votos? Um Valdemar Costa Neto condenado, foi para cadeia, cumpriu cadeia. Não é que cumpriu cadeia, a questão é que quando envolve política, nós temos que ter mais cuidado nessa turma, na linha dos Senes. Tem que ter esse cuidado. As vendas do comércio varejista registraram alta de 1,2% em fevereiro na comparação com janeiro. O dado é do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essa é a maior taxa desde 2010. A alta foi puxada principalmente pelo segmento de supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo. A inflação dá sinais de queda, mas às custas de um cenário econômico recessivo. Com o consumidor sem dinheiro, as empresas e o comércio estão segurando os preços. O tradicional arroz com feijão não pode faltar. Tem também picadinho e filé de frango. Neste restaurante, o sabor da comida continua o mesmo, mas o preço, a refeição, que chegou a R$ 39,90 o quilo, caiu para R$ 29,90 no final do ano. O número de clientes menor, né? A gente tem se preocupado em subir muito o preço e, de repente, afugentar a clientela. E não tem cenário pior para a gente do que deixar de vender. Nos últimos meses, o movimento do restaurante caiu 18%. Assim como Danilo, muitas empresas tiveram que baixar ou segurar os preços para evitar a fuga de consumidores. A decisão reflete na inflação, que caiu de 0,9% em fevereiro para 0,43% em março, a menor taxa para o mês em 4 anos. Mas o que parece uma boa notícia esconde um problema. Esse tipo de refresco para o bolso faz parte do cardápio da recessão. E não é só no setor de serviços. Se o movimento no restaurante é menor, o Danilo fatura menos e compra menos produtos para as refeições. As empresas que processam o sal, o óleo, o arroz também vendem menos e adiam novos investimentos. Isso atinge diretamente o PIB do país. A estimativa atual é de queda de 3,77% este ano, de acordo com o Banco Central. Segundo o IBGE, a desaceleração dos preços em março fez a inflação voltar para um dígito. Está em 9,39% no acumulado em 12 meses. Transporte, saúde, cuidados pessoais e educação tiveram reajustes menores. Mas vestuário, bebidas e alimentos subiram mais que em fevereiro. É um processo de estagflação, ou seja, a economia está estagnada e está oferecendo um crescimento de preços. Isso é, quem sabe, o pior tipo de fenômeno que você pode enfrentar. A gente tem que levar coisas de casa para comer, diminuir um pouquinho, porque senão não dá até o final do mês. Ô, Senes, como segurar a inflação numa economia que está em queda? O entrevistado disse ali que a gente não pode reduzir a demanda e tampouco aumentar os juros. Essa fórmula não funciona nesse momento, não é isso? Pois é, William, é que na inflação tem várias forças atuando ali e às vezes em sinais contrários, né? Mas o que a gente vê de maneira geral é o seguinte, o desaquecimento da atividade econômica, ele tende a puxar os preços para baixo, né? Claramente, a falta de demanda, ele obriga um reajuste da oferta na correção de preços para baixo. Então, o que a gente tem visto é uma
desaceleração importante da inflação, né? Se a gente comparar o que foi a inflação do ano passado com esse, nós vamos ter uma queda de quase 4%. Obviamente que boa parte disso tem a ver com a recessão econômica, sem dúvida nenhuma. Mas também tem outros componentes, por exemplo, como a queda do preço da energia. A gente teve uma redução para baixo na área de energia. Nós tivemos uma correção para baixo na área de energia. Nós tivemos também, como a própria recessão empurra, uma redução no custo dos serviços. Os salários estão diminuindo. Porque, obviamente, você tem menos atividade, menos emprego, as poucas ofertas de emprego, o cara ajusta o salário para baixo. Isso tem impacto positivo na redução da inflação. Então, você tem alguns elementos diretamente vinculados à redução da atividade econômica e você tem o fim de alguns ajustes que foram feitos no ano passado. A gente tem que lembrar que o ano passado foi um ano de atualização de todos os preços administrados pelo governo, né? Então, que estavam represados até a eleição de 14 foram corrigidos no ano passado. Isso acabou, não tem esse fenômeno nesse ano, isso foi resolvido no passado. O custo, o impacto inflacionário do ajuste do câmbio, que também ocorreu no ano passado muito rapidamente, o grosso desse custo nós pagamos também no ano passado. Então, o que nós estamos vendo é uma queda da inflação, mas nesse caso associado a uma redução da atividade. Pode-se dizer que o Brasil está em recessão nesse momento? Não, recessão tecnicamente já estamos, porque ele se refere a uma redução do PIB em 3 trimestres seguidos, então estamos já numa recessão, mais do que uma recessão, porque ela já está caminhando aí por um período largo, certamente. O Mauro Pucci aqui, Luiz Flávio, ainda está a questão aqui da corrupção. Ele está falando um Estado menor, maior privatização, não seria um caminho para reduzir as possibilidades de corrupção? Eu concordo com isso, eu concordo. O Estado tem que ser menor naquilo que não é ele. Ele não é agente econômico. Você vai administrar coisas agora, diminui o Estado aí e deixa o Estado forte naquilo que é Estado. E no que é Estado? Educação, saúde, justiça, segurança e infraestrutura. Isso é Estado. Isso é Estado, cumprir bem esse papel, não cumprir outros papéis, ele não é agente econômico, caia fora. E mais, regular o mundo econômico, só regular, supervisionar, porque senão os peixes grandes engolem todos os peixes pequenos. Então você tem que regular, isso compete ao Estado regular. Eu concordo plenamente com essa linha aí hoje, que muitos dizem ser neoliberal. Eu acho que não, é o equilíbrio do neoliberalismo, não é bem neoliberalismo, é o equilíbrio dele, deixa o Estado ser forte no que precisa, meu. Repito, saúde, educação, segurança, justiça e infraestrutura, isto é o Estado, e o resto é regulamentação. É isso, Senes? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente pode até divergir numa margem aí do ponto de vista do Estado, do papel do Estado, mas que ele está, no Estado brasileiro, ele é grande e disfuncional em boa parte das vezes, tem dúvida nenhuma. A eficiência que a gente tem em vários dos serviços que poderiam estar sendo prestados de outra maneira, então, até num ponto que o Flávio levantou, por exemplo, infraestrutura, talvez hoje não precise nem estar no Estado, ele precisa estar regulado pelo Estado, através de concessões, etc. Talvez mais eficiente até. Agora, certamente, onde ele tem que estar essencialmente forte e capaz. Educação, saúde, administração de justiça e toda a parte regulatória. Aí, se não tiver esse core, o resto fica comprometido, sem dúvida nenhuma. A seguir, posse do ministro da Justiça, Eugênio Aragão, é suspensa depois de um mês. E ainda a Câmara marca para a tarde de domingo votação sobre processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, acertou com os líderes dos partidos políticos que a votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff vai começar no domingo à tarde. Hoje, Dilma criticou a aprovação do relatório. O relatório aprovado ontem pela comissão do impeachment, que pede a continuidade do processo de afastamento da presidente Dilma Rousseff, foi lido hoje no plenário da Câmara pelo primeiro secretário, o deputado Beto Mansur. Se deve exigir plena imparcialidade parlamentar. O presidente da Casa, Eduardo Cunha, definiu em reunião com os líderes de cada bancada os próximos passos do processo. Pelo acordo, a discussão vai começar na sexta, às 9 horas da manhã. 5 integrantes de cada partido poderão falar por até 1 hora. Não há previsão para a sessão terminar. No sábado, a reunião será retomada às 9 horas da manhã. Os deputados que se inscreverem até o dia anterior terão cada um 3 minutos para falar. Também não há previsão para o fim desses discursos. Já a votação será no domingo, a partir das 2 horas da tarde. O Congresso Nacional só funciona aos domingos quando há determinação constitucional.
Então essa votação deveria acontecer nos dias de semana. É a lei que determina que seja assim e o Supremo Tribunal Federal autorizou ou determinou que o rito fosse cumprido dessa forma. Se aprovado, o processo segue para o Senado, que irá decidir se a presidente vai ser afastada por crime de responsabilidade. Impedimento tem o seu tempo, né? Tem um calendário. Se ele passar na Câmara, ele se submeterá a um calendário no Senado Federal. E isso será combinado com o próprio Supremo Tribunal Federal. Mais cedo, a presidente Dilma Rousseff aproveitou um evento no Palácio do Planalto para criticar o relatório aprovado ontem, chamado por ela de fraude. O relatório da comissão de impeachment é instrumento dessa fraude. O relatório é tão frágil, tão sem fundamento, que chega a confessar que não há indícios, não há provas suficientes daquelas que eles chamam de irregularidades e que tentam me atribuir. No mesmo discurso, Dilma atacou o vice-presidente Michel Temer e o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Não sei direito qual é o chefe e qual é o vice-chefe. Um deles é a mão, não tão invisível assim, que conduz com desvio de poder e abusos inimagináveis o processo de impeachment. O outro esfrega as mãos e ensaia a farsa do vazamento de um pretenso discurso de posse. O governo enfrentou hoje mais uma derrota. O Partido Progressista, que é a terceira maior bancada na Câmara, decidiu agora à noite apoiar o impeachment e sair da base do governo. O PP deve entregar o Ministério da Integração. Já o PRB, partido que havia saído da base aliada, anunciou hoje que toda a bancada deve votar a favor do impeachment. Vamos lá, vou aproveitar uma pergunta aqui, uma indagação do Fernando Gabriel, falando do impeachment, passando das duas casas. Qual deve ser a decisão do Supremo? Para fazer a pergunta, Luiz. Dependendo do critério da chamada dos deputados estabelecido por Eduardo Cunha, esse caso pode subir para o Supremo? Ah, pode. Teoricamente, qualquer vício de formalidade poderia ir ao Supremo, porém o Supremo está muito cauteloso. Ele é um Fachin ontem já rejeitou lá um pedido exatamente sobre a ordem. O sujeito pedia para começar pelos estados do Norte, Nordeste e descer. O Cunha quer fazer invertido, quer começar pelo Sul, porque é onde tem mais força para o impeachment. Ou seja, o Supremo está se autocontendo, se chama autocontenção, não vai se meter na política, onde não deve. Aguardemos que faça isso. Agora, William, tudo isso que nós estamos assistindo nada mais é do que o terceiro turno. É o terceiro turno, que o primeiro turno ganho pelo PT junto com o Centrão PMDB, segundo turno igual, terceiro turno deve ser ganho por Centrão PMDB junto com a direita liberal, mas vai ter quarto turno, não dá dúvida. A política brasileira entrou de tal maneira num sistema tão corrupto que todo mundo tem rabo preso. Quarto turno, você fala TSE, é isso? Mas Gilmar Mendes no TSE como presidente, você acha que ele vai ter esse quarto turno? Eis o problema, porque o Gilmar Mendes, se tem dois amigos na vida, um se chama Michel Temer e o outro se chama Aécio Neves e José Serra. 3 amigos que ele tem na vida. Ou seja, não estou aqui colocando Gilmar Mendes numa posição de que ele vai ser parcial para cá ou para cá. Mas Gilmar Mendes, pelo que ele tem feito até aqui, ele tem dado amostras de que nitidamente ele privilegia as teses. Se eu tenho 2 teses, uma contra PT, a outra a favor de PSDB, ele vai para PSDB. Então é difícil Gilmar entrar nesse jogo de rapidez. É muito difícil, mas é o quarto turno. Só para informação, Gilmar Mendes estará no Roda Viva da próxima segunda-feira aqui na TV Cultura, viu? Muito bem. Agora, torço por ele e eu considero ele um dos melhores juristas. Se aprovado na Câmara o processo de impeachment, vai para o Senado. O Senado não tem data para montar essa comissão. A primeira coisa que se faz no Senado é montar uma comissão, não é isso? Perfeito. Uma comissão que vai emitir um parecer e este parecer do Senado tem que ser votado no plenário. É diferente da Câmara, isso precisa ser bem entendido. E impeachment significa 4 eleições, 4 votações. Uma já foi ontem, 38 e 27. A segunda está programada para domingo, em princípio, se o Supremo não atrapalhar. Depois, 2 no Senado. E essa primeira votação no Senado é muito importante, William, porque a presidenta cai aí, provisoriamente. Ela está fora.
por até 180 dias. O Michel Temer já assume o governo. Então, se o Senado acelerar, o Michel Temer assume o governo muito em breve. Aliás, hoje ele já estava até quase que anunciando o ministro já da Economia, que vai ser o Armínio Fraga, que é um direita liberal. Então você vai ter agora um centrão, que é um centrão patrimonialista, que suga o Estado, toma lá da cá, que é o PMDB. A história do PMDB sempre foi essa, mais uma direita liberal. Vamos ver que combinação, que monstrinho vai sair daí. Eu torço para dar certo, porque senão o Brasil tá perdido, vai afundar. Eu torço para dar certo, mas o lado de corrupção me preocupa. Senes, economia. Já que estão falando sobre corrupção, vamos para o seu lado da economia. Com ou sem Dilma? Olha, com Temer. O governo Temer, ele obviamente vai ser um governo frágil. Acho que o mercado, pelo menos parte do mercado, tem feito uma avaliação, no meu modo de ver, excessivamente otimista com relação ao governo Temer. O Temer, ele não está conseguindo nem unificar o seu próprio partido, né? O PMDB está até agora rachado sobre apoiar ou não a questão do impeachment. Fora isso, caso ele assuma, você vai ter uma oposição muito forte do PT, PCdoB, PSOL e etc., você vai ter a rede e todo o seu apoio, os 20% que Marina e seu grupo representam, também correndo por fora. E você vai ter que compor Temer com parte do PSDB, porque o PSDB não está inteiramente fechado com o Temer. Você tem parte do PSDB que tem interesse na campanha de 2018, que não vai embarcar no Temer. E depois você tem toda essa miríade de partidos fisiológicos que estão dando trabalho para Dilma e para o Lula e para o Fernando Henrique. E vai continuar dando. Esses caras, de novo, como foi mencionado, eles dependem de Estado, dependem de favores, dependem de cargo e não vai mudar de um dia para o outro. Tá certo? Vai continuar a mesma coisa com o governo Temer. Então, assim, essa ideia de que o governo Temer vai conseguir criar um governo de união nacional, implementar um programa de governo estruturado, eu acho que é um pouco de otimismo. Demais. Agora, me parece que só o fato de sair esse governo e entrar um próximo, um certo alívio econômico vai dar. Mas eu não seria demasiadamente otimista no médio prazo. O Luiz aqui de Florianópolis pelo WhatsApp, por que não aconteceu o Pacto Federativo e preferiram o impeachment? O Pacto Federativo, William, o Pacto Federativo, maravilha, seria a solução, como fez, por exemplo, o Pacto de Moncloa na Espanha, em 78, faz um acordão de todo mundo e toca o país. Isso só acontece quando o pessoal pensa no país. Quando cada qual pensa no seu partido e no seu bolso, como é que vai fazer pacto? Então a briga não cessa, não para. Agora, o Jim Argelo hoje preso, William, a gente só fala em lavar dinheiro. Ele beatificou o dinheiro passando por uma igreja. Beatificação do dinheiro, a nova figura que nasce a partir de hoje, né? Que coisa. As notícias sobre a crise política ficam defasadas a cada hora. Isso é sempre. Até quem acompanha tudo de perto tem dúvidas sobre o rito de impeachment. E parte da população só tem uma vaga ideia do que acontece em Brasília. Só se fala em impeachment e é tanta informação que o brasileiro anda meio confuso. É muita notícia, realmente. Cada canal tem uma notícia diferente, cada hora tem uma notícia diferente, então realmente fica difícil. E mesmo a poucos dias da votação que acontecerá no domingo, dúvidas básicas ainda rondam a cabeça de muita gente. Com a saída da Dilma, quem assume? Essa acho que é a grande dúvida, né? Quem tem a capacidade para mover o governo? Se Dilma Rousseff de fato for afastada do governo, quem assume é o vice Michel Temer, do PMDB. As dúvidas dos brasileiros não se resumem ao processo do impeachment. Muitos se perguntam o que vai acontecer depois da votação de domingo. Qual vai ser o futuro de tudo isso? Porque notícias não faltam, acontecimentos não faltam, cada dia é uma notícia nova. E a dúvida é sobre o futuro, né? Uma pesquisa feita pelo Instituto Data Popular mostra que para 70% dos brasileiros, o processo do impeachment é uma mera disputa de poder. E em meio a tantas dúvidas, surge uma certeza quase absoluta. Para 92% dos entrevistados, todos os políticos, independentemente de partido, são corruptos. 89% dos brasileiros são incapazes de dizer o nome de alguém capaz de tirar o Brasil da crise. E entre os 11% que são capazes de dizer o nome de alguém, sabe quem lidera? O Papa Francisco.
Senes, esse é o grande problema que o Renato Meirelles traz aqui para o debate, né? Quem pode tirar o Brasil dessa toleira? Eu acho que é um bom ponto, William. E não só pessoa, o líder como pessoa física, mas que força política, que bloco político no país tem um projeto de longo prazo, sustentável, coerente para o país. Em geral, isso aí é função dos partidos, né? O partido existe para exatamente organizar uma parcela da sociedade, por isso chama partido, e que apresenta para o resto da sociedade uma alternativa de desenvolvimento do país. Os partidos disputam, né, entre si, e aqueles que conseguirem formar uma maioria, ele assume o poder e implementa esse projeto. Os partidos estão muito fragilizados, né? Você tem hoje você não tem nenhum partido com mais de 12%, 13% do Congresso. Então, você tem uma fragmentação dos partidos e, portanto, um enfraquecimento dos partidos que torna o processo de tomar decisão muito difícil. O processo de formação de uma maioria sólida e coerente é muito difícil. O PMDB, que é hoje o maior partido, tem 13% do parlamento. O PT, que todo mundo fala, não, está dominando o país, etc., tem 11% do parlamento. Então, certo? Ele é minoritário nas eleições, é minoritário nas cidades, nos estados, no parlamento. Então, assim, o grande problema é isso. E não basta olhar para pessoas. É claro que pessoas são importantes, lideranças são importantes. Mas, mais do que isso, são projetos, grupos sociais e em parcelas importantes da elite que precisam estar coerentemente alinhados em cima de projetos. Isso depende de partido. Sem partido, não tem solução para uma democracia complexa como o Brasil, né? Então, infelizmente, a avaliação que a população faz dos partidos e dos políticos é muito ruim, mas não existe alternativa. Ou melhora a forma pela qual essa população vota, ou vai ficar reclamando e não vai conseguir sair do lugar. O que vocês estão dizendo é que essa crise que está aí não é culpa apenas do Executivo, tem uma parcela do Parlamento, é isso? Isso tem uma parcela do Parlamento, William, tem uma parcela do próprio sistema político eleitoral brasileiro. O que o Ceni está apontando é que há uma fragmentação de partidos medonha no Brasil, que agora está com 36 partidos, e aí na hora de votar, todo mundo se divide e dá essa fragmentação que torna o Brasil ingovernável. Ingovernável. Você tem que fazer coalizão. Na hora da coalizão, eu tomo lá da cá. Isso é patrimonialismo. Então eu pego o dinheiro do Estado, te dou um cargo para você estar comigo. Poxa, isto não toca o país. Não vai o país. Falta projeto mesmo. Falta discutir. E, sobretudo, o PMDB apresentou há poucos dias a ponte para o progresso. Já virou pinguela. Virou pinguela. Porque o Michel Temer, nesses dias, não fez outra coisa que não fazer acordão hoje com o PT e com os outros partidos para distribuir cargos. Ou seja, deste jeito o Brasil não sai do lugar. E nós precisamos de um grande pacto, de um grande acordo para tirar o Brasil do buraco. Senão a população vai sofrer cada vez mais. O Marcos Ude, 89% da população é incapaz de saber o que acontece no prédio onde mora ou na quadra onde habita, quiçá o que acontece na própria quadra ou em uma cidade. O Alan da Silva tem que ter cláusula de barreira para acabar com as legendas de aluguel. Agora eu vou colocar aqui uma pimenta nessa conversa aqui, que é a indagação do Francisco Suelo. Ele está perguntando aqui, e a candidatura do Lula, hein? Candidatura do Lula, domingo, saiu aí uma pesquisa que o Lula ganhou força esses dias, mas ele está falando para o eleitorado dele, né? Você não está achando isso? E como ele está falando para o eleitorado dele, ele está correspondendo. Agora, vai melhorar um pouco mais até o Lula quando assumir o outro poder, porque aí muita gente vai entender que este impeachment foi ilegítimo, golpe, coisa que eu não acho que é golpe. Na minha opinião, está seguindo a Constituição brasileira, por enquanto. Então, vai lá. Mas muita gente fica aborrecido com este processo, até porque o Michel Temer tem 1% dos votos. 1% dos votos. Isso é ruim para quem assume. Mas Lula, ele está na frente nas pesquisas, mas ele tem teto. Ele tem teto. E tem uma rejeição muito grande, 53%. Muito grande, né? Geralmente é isso. O PT já sai com a dianteira de 20%. O PT sempre tem esse, e praticamente o Lula, né? O PT tem um piso um pouco mais baixo, 15%, 16%. O Lula tem um piso acima, 20%, 22%. Agora, a grande diferença é que o teto do Lula baixou. O Lula tinha feito um grande movimento aí dos anos 2002 para cá, da eleição de 2002 para cá, que foi conseguir, através dessas alianças da Carta ao Povo Brasileiro, assumindo certos compromissos, o teto dele aumentou. Ele conseguiu ir para o centro e conseguir, portanto, ter maioria em 2 eleições seguidas. A questão é que agora esse teto diminuiu. Agora, ele continua sendo
como figura liderança política brasileira, talvez o único líder de caráter nacional. Indiscutível. E é por isso que ele tem 20%. E nesse contexto todo, ele é só um detalhe, para a gente não dizer que nós somos parciais, que falamos só de um lado, né? Não é que o Lula subiu, o problema é que o PSDB está afundando nas pesquisas. Isso é terrível, porque fica sem o candidato de oposição. Bom candidato, né? A Justiça Federal de Brasília suspendeu a nomeação do ministro da Justiça, Eugênio Aragão, empossado no mês passado. Na decisão liminar, a juíza Luciana de Moura cita trecho da Constituição que proíbe membros do Ministério Público de assumir cargos no Executivo. Aragão se licenciou do posto de subprocurador-geral da República para assumir o cargo no governo. O Ministério da Justiça informou que a Advocacia Geral da União vai recorrer. Mas Aragão não entrou no Ministério Público antes da Constituição de 88 e a Constituição não diz isso, não pode ser. Mas se o integrante entrou no Ministério Público antes de 88, ele pode assumir qualquer cargo, não tem isso? Existe isso sim, inclusive passagens das decisões do Supremo vão nesse sentido, William. Do Supremo, que cortou, como todos nós sabemos, o Wellington Lima recentemente, mas o Wellington tinha assumido o Ministério Público depois da Constituição. Aí o Supremo varreu, não pode. Este Aragão entrou antes de 88. Então, pode. Digamos que o Supremo até admita e que pode. Mas o problema, William, que o Ministério Público é uma imoralidade. O Ministério Público querer ocupar cargos no Executivo porque existem vinculações. E se eu te nomeio para um cargo, é porque você tem identidade, no mínimo, ideológica comigo. Você tem uma visão de mundo igual à minha. Por isso que eu te nomeio. E isso não te dá autonomia para você. E o MP tem que ser autônomo, independente, totalmente independente. Eu sou contra qualquer vinculação de Ministério Público com o Executivo. Também se dá nos planos estaduais. Quem nomeia o Procurador-Geral é o Executivo. E há casos escabrosos de privilégios para o governador que nomeou. Alunas de Colégio Pedro II, do Colégio Pedro II na Zona Sul do Rio de Janeiro, denunciam casos de abuso sexual e acusam estudantes e professores. Cartazes contra os atos de violência foram colocados pela manhã no portão da unidade. Há uma semana, as alunas denunciam casos de abuso moral, sexual e psicológico que seriam cometidos por professores e alunos mais velhos. Em nota, a direção do colégio disse que abriu investigação e repudia qualquer tipo de assédio. Começou hoje em Goiânia e em mais 78 cidades no interior do Goiás a campanha de vacinação contra o vírus da gripe H1N1. A imunização foi antecipada depois que o estado confirmou 24 casos da doença e 8 mortes. A Secretaria Estadual de Saúde planeja vacinar 80% da população que integra o grupo de risco, como crianças de 6 meses a 5 anos, idosos e gestantes. As contas de água e esgoto terão um reajuste de 8,45% a partir do dia 12 de maio em São Paulo. O aumento começa a valer no mesmo mês em que a Sabesp, empresa paulista de saneamento, foi autorizada a acabar com a sobretaxa e o bônus nas contas de água. O programa de multa e desconto foi adotado há 2 anos para combater a crise hídrica no estado. 4 meses depois de deixar o cargo, a ex-presidente Cristina Kirchner foi convocada a depor num processo de operações cambiais suspeitas. Ela foi recebida no aeroporto de Buenos Aires por milhares de simpatizantes. Cristina, que mora agora na Patagônia, chegou a Buenos Aires à noite. Ela saiu do aeroporto acenando para os seguidores. A ex-presidente foi direto para seu apartamento, onde foi recebida por uma multidão. Cristina e outros 12 membros do ex-governo, incluindo o ex-ministro de Economia, Axel Kicillof, foram convocados a prestar esclarecimento no caso de operações cambiais suspeitas, realizadas nos últimos meses do mandato dela. Eles vão depor amanhã. A Justiça investiga a venda de títulos em dólares abaixo do valor de mercado para investidores e bancos com vencimento neste ano no governo de Maurício Macri. Desde o início do ano até agora, esses pagamentos já provocaram um prejuízo equivalente a 7 bilhões de reais aos cofres públicos. Cristina enfrenta outra denúncia de lavagem de dinheiro. Ela e o falecido marido, Nestor Kirchner, teriam favorecido um amigo íntimo da família, o empresário Lázaro Baez, em licitações de obras públicas nos 13 anos de governo. A justiça acredita que ele atuava como laranja dos Kirchners para enviar dinheiro para o exterior.
Na Venezuela, a Suprema Corte considerou inconstitucional a lei de anistia aprovada pelo parlamento no mês passado. A medida permitiria a libertação de pelo menos 70 presos políticos, entre eles o líder de oposição Leopoldo López, que está detido há 2 anos. A ONU condenou a decisão e chamou de violação dos direitos humanos. A Suprema Corte, Luiz, na Venezuela, ela é o escritório de advocacia do Nicolás Maduro, é isso? Perfeito, nomeada desde o tempo de Hugo Chávez. E, portanto, não tem poderes independentes, William. Não há independência. Tudo que o Maduro quer, o Supremo faz. E se não fizer, amanhã está tudo removido, está tudo demitido, está tudo exonerado. Agora, William, o Senes vai aprofundar mais, mas Kirchner com problemas de corrupção, o ministro da Economia dela hoje estava na polícia depondo com problemas. O atual presidente da Argentina, o Macri, de direita liberal, acabou de assumir, o nome dele está no Panama Papers. O nome dele está no Panama Papers. Ou seja, na Venezuela, o chefe de segurança do Hugo Chávez, mantido pelo Maduro, este cara é um dos que mais tem dinheiro no Panama Papers. Como pode um país de terceiro mundo como o nosso, Venezuela pior que a gente, como pode o cara ter mais dinheiro do que os outros? Agora, o primeiro-ministro da Inglaterra, o Cameron, está com problemas graves, teve que mostrar a declaração de renda. O primeiro-ministro da Islândia já caiu fora. O ex-presidente da Guatemala está na cadeia por corrupção. Ou seja, William, o cenário mundial de corrupção está terrível. Mas da Argentina, o especialista é o Senes, vamos ouvi-lo. Vamos lá, como é que explicar? Isso é uma pergunta do Roberto Miranda, como é que explicar essa admiração das pessoas por Cristina Kirchner? E ele coloca o Lula aqui também. A Cristina saiu com um nível de votação de aprovação bastante alto. A Cristina não foi defenestrada do poder, teve um processo ali eleitoral no limite, por uma série de políticas que ela acabou adotando, muito controversas, etc. Mas eu acho que o interessante nisso, e aí um elogio invertido ao Brasil, porque isso eu tenho vários amigos latino-americanos que têm comentado isso, eles paradoxalmente têm uma certa inveja do Lava Jato. Porque o que acontece? Qual que é o padrão usual na América Latina? O processo judiciário começa a funcionar depois que o governante sai do poder. Então é fácil hoje, não é fácil, é modo de dizer, mas é mais usual você perseguir com um processo jurídico um ex-presidente, um ex-ministro, do que fazer com o que o Brasil está fazendo, que é abrir um processo com o presidente no cargo, com os ministros em cargo, com os senadores em... Aí que você vê a independência dos poderes funcionando. Então é muito fácil, não é, de novo, corrigir aqui, que não é questão de ser fácil, mas o usual é um pouco esse. Esse é o padrão. O judiciário não fazer frente ao presidente, ou aos senadores, aos deputados, enquanto eles estão no mandato, mas fazer posteriormente como se fosse uma vingança da oposição que substituiu o governo anterior. No Brasil, nós estamos à frente, por isso que nossos amigos latino-americanos dizem, eu prefiro o Lava Jato do Brasil do que essas situações desses outros países. Acho que é um produto de exportação, virou, né? Pois é. O Lava Jato virou produto de exportações. Claro. Se bem que o Macri anunciou essa semana que vai fazer uma lei do arrependimento na Argentina, com a nossa delação premiada. Ele já quer copiar. Né? O que vai dar de delação, mas aí é contra o governo anterior. Porém, o Lula também começou assim, hein? Deu autonomia para a Polícia Federal para apurar pipinaços do FHC. E depois a polícia vai indo, se volta, porque todo mundo tem telhado de vidro. A verdade é essa, no atual sistema político. Daqui a pouco, nem renúncia, nem impeachment, o chamado recall político pode ser a saída. Impeachment, renúncia ou eleições gerais. A solução para o cenário atual do país pode vir de um caminho inesperado. 2 propostas para instituir o recall político tramitam no Congresso. O recall permite revogar o cargo de um político antes do final do mandato por incompetência ou quebra de confiança. O expediente não está previsto na Constituição atual. Desde 1988, quando foi promulgada a Carta, já foram feitas 8 propostas de emenda constitucional para implantá-lo. O recall é diferente do impeachment, já que não prevê um crime para desencadear o processo. Mesmo não estando previsto na Constituição, o recall de políticos não é uma novidade aqui no Brasil. Ele já existiu nas primeiras constituições estaduais do Rio Grande do Sul,
de Santa Catarina e de Goiás. O recall funciona de forma semelhante a um plebiscito. É necessária uma petição assinada por um percentual dos eleitores para que o político seja destituído do cargo. O senador Cristóvão Buarque é autor de uma das PECs que tramitam no Congresso. Pela proposta, seriam necessários 5% dos eleitores para revogar cargos como presidente, governador, prefeito e senador. É muito comum o eleitor votar e depois eu errei, eu me enganei e tem que aguentar até o final do mandato. Isso dará ao eleitor a chance de manifestar o seu descontentamento e pedir o mandato de volta. A outra, que está em análise na Comissão de Constituição e Justiça, valeria para cargos em todas as esferas. Países como Áustria, Venezuela, Equador e Bolívia já adotaram o recall. Nos Estados Unidos, um dos casos mais famosos aconteceu em 2003 na Califórnia. Os eleitores tiraram o governador Gray Davis do poder e colocaram no lugar o astro de cinema Arnold Schwarzenegger. Para este sociólogo, a lei da ficha limpa é uma alternativa ao recall, mas não serve como única garantia. Ter a ficha limpa não garante necessariamente que ele não vá se corromper ou de que ele não vá não atender às expectativas. Portanto, a consciência política é a maior arma que a gente tem acima de qualquer outro instrumento jurídico. Na rua, o assunto divide opiniões. Se uma pessoa está sendo incompetente, ela realmente tem que ser tirada do seu trabalho. Eu acho que viraria bagunça votar e aí desvotar e votar de novo. Isso aí não dá para agora, né? Não, para esse mandato, acho que isso é solução para pensar a questão do mandato fixo do presidente, se bem que ele vale para os dois, né? Tanto para o executivo como para o legislativo. Você tem países onde você tem o recall no legislativo, você tem uma eleição no meio do mandato que confirma ou não. Agora, a grande questão é o critério que se adota, né? Então, por exemplo, você pega 5% dos eleitores que tem que fazer uma demanda para o parlamento tem que aprovar e etc. Agora, quais 5%, né? É difícil, o critério não é tão evidente de você convocar. E a outra alternativa é você ter já marcado, você ter um midterm election, uma confirmação da eleição. No caso do Poder Executivo fica mais complicado, né? Você torna muito frágil num mandato de 4 anos, você ter esse processo, ele fragiliza talvez até a estratégia de governo, mas não deixa de ser um mecanismo democrático usado em vários países. Né? William, eu concordo plenamente com essa ideia de recall, acho que tem que ser introduzida daqui para frente, porque é o povo que tira. Quem tem o poder de eleger tem o poder de deseleger, é o povo que tira. Gosto dessa ideia, gosto da ideia de não reeleição do Executivo e só 2 eleições do Legislativo. E mais, William, metade da Câmara bastaria. Chega. O mundo todo hoje de ideias novas, a 4ª revolução exatamente está indo nesse sentido. Você tem que usar mais a internet, escutar mais o povo e pouca gente delibera. Se os Estados Unidos, proporcionalmente pelos Estados Unidos, nós tínhamos que ter 277 parlamentares. Só 277. Lá é 1 para cada 750 mil habitantes. O Brasil 1 para cada 400 mil. Para que tanto parlamentar? Corta pela metade, meu. Corta pela metade. No próximo bloco, o aniversário de 80 anos do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Uma cidade americana reduziu a violência, oferecendo dinheiro aos criminosos para incentivá-los a mudar de vida. O programa fez tanto sucesso que comunidades vizinhas adotaram a mesma ideia. O programa surgiu na cidade de Richmond em 2010. Um grupo formado por assistentes sociais, psicólogos, ex-prisioneiros identifica jovens que cometeram crimes com arma de fogo e que são fortes candidatos à reincidência por situação financeira, meio social ou participação em gangues. Os criminosos passam a receber salário mensal de até $1.000, o equivalente a R$ 3.490. Em troca, são convocados a frequentar um curso onde vão estabelecer metas para o futuro, como encontrar um emprego e voltar a estudar. O mentor avalia os participantes e a futura renda que vão ganhar durante os 18 meses de curso. O dinheiro vem de doadores particulares. A iniciativa se tornou um sucesso. Richmond, que já foi considerada a 6ª cidade mais violenta dos Estados Unidos, viu a taxa de homicídios e de assaltos cair 75%. O programa está sendo levado para outras cidades e estados. A própria capital, Washington, se prepara para implantar o programa.
Mas esse negócio dá certo? O resultado que conta, o resultado, em princípio, assusta. Você está dando $1.000 para um sujeito bandido que matou. Vai chegar gente lá falando que é bandido para receber $1.000 por mês. Aqui no Brasil, o sujeito vai cometer crime para ganhar os $1.000, não há dúvida. Mas, em suma, é que tem acompanhamento, né? Você bota uma equipe de acompanhamento. Eu gosto dessa ideia, William, só estamos nos despedindo aqui. Eu fico 3 meses agora distante, estou na Complutense, lá em Madrid, para estudar medidas anticorrupção. Quero voltar com novidades. Prometo que vou trazer medidas que funcionem. Porque a medida que não funciona, todo mundo já sugeriu. Coisas que funcionam anticorrupção. Nós temos que consertar esse Brasil. Não é possível. Prender todo mundo. Vamos lá, Senis. Comenta essa reportagem aí que vimos. Eu acho que tem muito mecanismo inteligente para combater esse tipo de questão. Eu até inicialmente achei que fossem só pessoas vinculadas à questão de tráfico de droga, etc., que são mais diretamente vulneráveis. Agora, tem um cálculo econômico óbvio por trás disso. Quanto custa um sujeito na prisão por mês nos Estados Unidos? Certamente é 5 vezes esse valor. Então, até do ponto de vista econômico, faz sentido você testar um projeto desse. Se, além de tudo, ele baixa a criminalidade e aumenta a capacidade de reintrodução desses indivíduos na sociedade, bom, você praticamente não tem elemento contrário. E, finalmente, você tem a ideia de que é ainda um fundo privado. Bom, realmente, a criatividade que foi adotada tem que ser elogiada e a gente tem que observar de perto para ver a aplicabilidade, inclusive, no Brasil. Muito bem, Ricardo Senis, muito obrigado pela participação. Boa noite para você. Luiz Flávio Gomes, boa viagem, uma boa noite. Espero que você traga soluções para a corrupção. Mas quando você voltar, talvez não exista mais corrupção no Brasil. William, o que vai acontecer? O Papa Francisco vai governar, como disse o Renato Meirelles? Boa noite para os senhores. E a gente se despede falando de um lugar por onde passam mais de 18 milhões de pessoas por ano. Esse movimento todo é registrado pelo aeroporto de Congonhas, que hoje completa 80 anos. Quando surgiu, era apenas uma pista de terra com 300 metros de extensão na desabitada zona sul da cidade de São Paulo. Hoje representa uma clareira em meio a um mar de prédios numa das áreas mais povoadas da capital. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do Jornal da Cultura. Anote aí youtube.com.br/jornalismo TV Cultura. Uma ótima noite para você e até amanhã. Por medo de avião, eu segurei pela primeira vez a tua mão. Gole de conhaque, aquele toque em teu cetim. Que coisa adolescente, James Dean.